Pessoal, hoje eu quero falar sobre a dor, que é um dos ingredientes mais importantes na economia da vida em expansão no universo. Eu sei que se evolui também pelo amor, né? Mas como eu falei, a dor é uma das mais importantes ferramentas de evolução. E tu deve concordar que nós vemos dor e sofrimento por toda parte no planeta Terra, né? E existem 3 tipos de dor utilizadas pela espiritualidade que servem para impulsionar a evolução de todos os seres no universo. É a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Nós vamos entender hoje e identificar a diferença entre elas para que a gente saiba identificar o que cada situação dessas pede para a gente e entender os mecanismos da evolução no universo. Bom, também, né, a gente não mais vai pensar que quando nós estamos em dor ou sofrimento, que isso é um castigo ou que é algo sumamente ruim, tá bom? Então, tenha certeza que todas essas, na verdade, são para solidificar a tua felicidade eterna e a de todos os seres. O mentor Oikiná sempre diz que o que é um sofrimento de alguns anos para consolidar a felicidade por toda a eternidade. A gente vai entender então esses 3 tipos de dores. Vamos começar com a dor evolução. É uma das mais incompreendidas ainda na nossa sociedade terrestre. Porque, afinal de contas, né, nós vemos o sofrimento dos animais, né, eles também isso nos comove, né? Eles também sofrem de moléstias graves que sensibilizam a todos nós. As plantas também experimentam enfermidades peculiares a elas, né? Também necessitam de adubos e fungicidas, enfim. A pedra bruta, ela precisa de toneladas de pressão para se tornar diamante. A semente precisa da cova apertada e escura para florescer, né? O animal em sacrifício, tanto quanto a criança que chora para desenvolver os próprios órgãos, todos estes são exemplos, todos estes sofrem, né, da dor chamada dor evolução, que atua de fora para dentro, né, aprimorando o ser. E sem essa dor, acreditem, né, que seria muito difícil haver o progresso, porque a evolução ela só ocorre frente a um estímulo, e a mudança nas fases iniciais da existência ocorre frente a um estímulo doloroso, né? Que faz com que a gente saia da estagnação, que a gente saia de um certo conforto. E a alma em conforto nas zonas iniciais poderia estagnar por milênios e milênios, por tempo indeterminado, né? Então é necessário o estímulo que proporcione movimento. Esta é a dor evolução, tão necessária até a consciência adquirir por conta própria a disciplina e a vontade própria de crescer e de evoluir. Os exemplos de dor evolução são muitos e muitos e muitos. Eu vou dar alguns, como por exemplo, muito comum, né? O convívio com parentes difíceis, né? A paciência frente a pessoas incompreensivas, a dificuldade em educar, em caminhar para o bem, de repente um filho, pressões exercidas, né, pelo chefe no trabalho, na área profissional, a ameaça de perda de emprego, né, que sustenta a pessoa e a família, traição de alguém muito amado, em que depositávamos irrestrita confiança, às vezes a perda precoce de um ente querido, dentre outros deste tipo. Essas provações, quando enfrentadas com a devida resignação e a confiança no auxílio divino, elas passam a ser convites em prol do nosso aprimoramento íntimo. O que nos leva à segunda dor, que é a mais complicada de todas, né? É a dor expiação. E vocês podem perceber que este é um planeta de provas e de expiações. É uma das mais difíceis e é característica deste nosso planeta. E essa dor expiação, ao contrário de ela vir de fora para dentro, ela vem de dentro
para fora. Ela vem marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo ela em complicados, como se diz, em labirintos da aflição, né, para regenerá-la perante a justiça cósmica, a lei do amor. Isso acontece porque em muitas ocasiões, no caminho da vida humana, a nossa alma adquire compromissos grandes nesse ou naquele sentido da vida. Essa dor, ela provém dos erros humanos, né, decorrentes do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, né, da brutalidade do ser perante aos outros, da maldade premeditada. Bom, são os fatores responsáveis, né, pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória pneumônica, né, a nossa memória espiritual. E a prática do mal, ela desarmoniza profundamente a essência, pensamento que nós temos, né? Cria uma espécie de lodo energético, de teor vibratório muito densificado e que permanece aderido, né, à malha eletromagnética sutil do corpo perispiritual e se torna algo muito pesado e incomodativo, ao qual o espírito precisa se despojar. E é algo muito desagradável, é uma verdadeira moléstia, né, a pulsar nas profundezas do nosso ser. E tal condição de natureza anímica, né, ou seja, de natureza inconsciente, espiritual, ela é responsável pelo desencadeamento no ser encarnado de manifestações degradativas do organismo, né, degenerativas do organismo físico, como malformações, câncer, tanto quanto perturbações mentais, ao mescla crises de intenso remorso, crises de depressão profunda, como é que se fala? Do crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, manifestações de esquizofrenia e outras coisas de difícil solução, né? Assim se manifestam as chamadas doenças kármicas, né? Expressões autênticas das expiações educativas. E, infelizmente, a dor e expiação faz parte da programação encarnatória do ser, né? Com exceção, claro, daqueles que já não cultivaram aquelas viciações morais que nós falamos anteriormente, e também com exceção daqueles que já superaram as más tendências e se mostram familiarizados com as práticas do amor e da caridade, né? Outros exemplos também pode ser o convívio com um parente difícil, né? Ou seja, também pode ser parentes difíceis, ou seja, nós temos resgates de outras épocas onde não convivemos bem e agora precisamos corrigir esta relação. Também pode estar ligada a traições, né? Coisas ligadas às mesmas coisas feitas por nós no passado, né? Que nós cometemos no passado, agora nós estamos expiando isso que nós fizemos a fim de darmos um update na nossa moral para não mais cometermos estes erros frente ao universo e não mais precisar colher o resultado de tudo isso, né? E com isso nós chegamos à nossa terceira dor, que é a dor auxílio. Ela ocorre também em nosso benefício, porque muitas vezes no nosso histórico cósmico de evolução nós ignoramos, nós ganhamos vantagens em determinadas áreas e perdemos em outras. Às vezes, né, nós nos interessamos muito pela evolução do próximo. Ok, não tem nada de ruim nisso. Mas, muitas vezes, com isso, nós esquecemos da nossa melhoria, né? Da nossa própria evolução. É assim que, pelas intercessões de amigos e mentores espirituais, sempre devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, nós recebemos a benção de enfermidades no corpo físico. É difícil entender assim, mas são bênçãos do ponto de vista espiritual, que nós recebemos enfermidades no corpo físico, seja para evitar a nossa queda, às vezes, na criminalidade, né? Seja para, mais frequentemente, para o serviço preparatório também para o desencarne, para que não sejamos, assim, colhidos de surpresa na transição da morte, né? E tanto para nós quanto para os nossos entes, né? Exemplos são o infarto, trombose, câncer, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica, né, constituem por vezes dores auxílio para que a alma ela se recupere de certos enganos e desvios da programação
né, durante a sua existência no corpo denso. Porque às vezes a pessoa está indo para um outro caminho muito diferente ou diferente da programação que ela tinha estipulado, das coisas que ela precisa realizar, que ela se comprometeu, e essas dores fazem com que a pessoa corrija o seu caminho aqui na vida. Por isso são dores auxílio, bem como logo ao desencarnar, para a pessoa não desencarnar assim, ó, pum, e se chocar com o desencarne e os parentes. Isso se prolonga ao longo de dores para que todos já se acostumem com a possibilidade desse desencarne. E muitas vezes também a pessoa acaba entrando em grandes reflexões como tem levado a vida. São dores auxílio. Então é justamente em tais circunstâncias que nós devemos buscar a serenidade mental e agradecermos pela evolução que a situação nos proporciona frente à eternidade de felicidade. Como eu falei, nada acontece sem uma razão plausível, mesmo que, em nossa superficialidade, não entendamos o significado real da ocorrência em um primeiro momento. Na verdade, nem sempre interpretamos corretamente o empenho dos bons espíritos em nosso favor e que todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o nosso bem e para o nosso aprimoramento, de acordo com exatamente aquilo que nós precisamos e necessitamos para a nossa glória e felicidade para toda a eternidade. Tem gente que não acredita que a gente vai ser feliz eternamente. Mas vamos. É aquela frase que diz: trago esse sorriso porque já chorei demais. E pessoal, eu espero que tu tenha gostado e aprendido desse vídeo. Deixe seu like se tu gostou desse vídeo. Eu vou deixar links aqui em cima para te continuar assistindo. Mais vídeos recomendados na descrição. Eu agradeço muito a tua presença, a tua participação. Aperte esse botãozão aqui para se inscrever neste canal luminoso. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!